Olá, meu nome é Guilherme Marques, seja bem-vindo à terceira parte da nossa aula de hardware. A gente já viu os tipos de computadores existentes, já vimos dispositivos de entrada e saída, vimos também como o computador entende as informações através dos bits, consequentemente dos bytes, tá? E também vimos os detalhes das nossas placas-mães, onde a gente conecta as coisas aí no nosso computador. Então, nessa aula, a gente já vai começar a dar uma olhada nos nossos dispositivos principais que são usados aí no computador. Alguns a gente já tem mais familiaridade, outras nem tanto. A primeira delas, então, é a memória ROM, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, como a gente já falou, a gente vai ver bastante termo aí em inglês, tá? Memória ROM, Read Only Memory, tá? Então, é a sigla para essas três palavras. E pensando que é uma read only, ou seja, somente leitura, essa é uma memória onde as fabricantes colocam aí os seus programas, né? Quando a gente fala programa, a gente não está falando de Word, Excel. São programas de código muito complexo que fazem o controle da nossa máquina, ou seja, do nosso computador, dos dispositivos do nosso computador. Então, uma vez que eles escrevem os programas aqui nesses chips, eles não são mais apagados e a gente também não consegue alterar. A gente não tem acesso para alterar essa memória aqui. Esse chip aqui, normalmente, ele já está soldado na placa-mãe, tá? Já com seus programas ali previamente escritos. Então, o importante aqui, por mais que a gente não tenha acesso, não manipule essa memória diretamente e tudo mais, é importante a gente saber que ela existe, principalmente porque a gente conhece muito mais a memória RAM. E aí, essa sim, ela é a sigla para Random Access Memory. Tá? Então, o que acontece? Como é que funciona a memória RAM? Ela é uma memória de acesso temporário. Como assim? Quando a gente abre um programa, ou um jogo, ou, por exemplo, uma aba nova no nosso navegador, enfim, ele precisa colocar todas essas informações em algum lugar que ele consiga acessar de forma rápida. E aí é que entra a memória RAM. Tá? Então, por isso que a gente, por exemplo, tem hoje em dia 4 GB, 8 GB, 16 e assim por diante de memória. E o que significa isso? Isso vai medir a capacidade do seu computador de carregar cada vez mais informação ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você abra um Photoshop e ele já vai gastar 2 GB da sua memória, tá? E assim por diante. Aí você abre o Google Chrome, ele gasta mais 1 GB, isso, claro, a nível de exemplo. Não sei quanto de memória cada programa consome aí. Então, quanto mais coisas abertas, mais você gasta a sua memória. O que acontece no caso se a gente encher? Fala, poxa, eu tenho 8 GB, eu abri um monte de coisa, jogo lá, não sei o que, e encheu. E aí ele começa a usar o espaço do nosso HD para isso. Tá? Consequentemente, o HD é muito mais lento, então você perde muito em desempenho se o seu computador precisar fazer isso. Tá? E outra coisa importante é que essa é uma memória que ela precisa de energia elétrica para funcionar, para manter a informação aqui dentro. Então, quer dizer, se a gente desligar o computador, ela esvazia por completo, e aí cada vez que a gente liga o computador, daí ele começa de novo a preencher a memória RAM com informações. Mas do contrário, sem energia a memória RAM não funciona. Pensando assim, ela não é uma memória de armazenamento, tá? Então, quando a gente vê assim, ó, sei lá, em algum site, qualquer coisa, fala assim, ó, meu computador tem 8 GB. Não é 8 GB de memória de espaço, de armazenamento. É 8 GB de memória RAM. Ou seja, quanto eu consigo abrir, carregar de informações ao mesmo tempo. Tá? E aí a gente tem, que tipos de memória a gente tem hoje? A gente já está nas DDR4, apesar de ainda, que ela é mais recente, apesar da gente ainda ter bastante DDR3, tá? Que é a mais comum hoje e mais acessível a nível de preço também. E aí depois essas memórias vão trabalhar numa certa frequência. E aí o que é uma frequência? Geralmente medida em hertz, tá? Ou melhor, gigahertz. Quanto maior for esse número, mais rápido é a leitura, né? O acesso aos dados que estão escritos aí nessa memória e também de escrita. Então,
vamos dizer assim, a frequência, né, os hertz vão medir aí o desempenho da nossa memória. E aí a gente já viu onde essa memória é conectada lá no nosso computador, na nossa memória RAM base, tá? E aí, uma vez que a gente já entendeu a memória RAM, a gente vai compreender aqui o nosso processador. E aí sim, o CPU, tá? Então, às vezes a gente comete o engano de chamar o gabinete de CPU, e não é. O gabinete é o gabinete mesmo, e a CPU é o processador. Por quê? CPU é a sigla para Central Process Unit, tá? Unidade de processamento central. E aí, como funciona o nosso processador? Primeiro, ele é um chip bastante pequeno, tá? Aqui na foto pode ser que pareça muito grande, mas às vezes ele deve ter mais ou menos uns 5 centímetros aqui de tamanho. É bem pequeno. E ele trabalha, assim como as memórias, ele trabalha com uma certa frequência. Então, geralmente, a gente vai ver lá, por exemplo, um processador atual, vai dizer que ele tem, por exemplo, 6 núcleos de processamento, tá? E cada núcleo trabalha a 3.2 GHz. Tá? E o que significa isso? O que é essa frequência? Ele vai medir quantos ciclos ele consegue fazer por segundo, tá? Por segundo. O que significa um ciclo? Como a gente já sabe que um bit é um sinal que é o 0 e 1, 0 ou 1. É um sinal elétrico. Quantos ciclos desse processamento, desses bits, ele consegue fazer por segundo, tá? Isso, claro, eu estou falando a muito grosso modo. O negócio é muito mais complexo, mas é assim que funciona. Então, aqui a gente tem micro componentes aqui, transistores, que ligam e desligam no 0 e 1 aqui para fazer o processamento, tá? Isso eu estou falando bem a grosso modo, mas é assim que funciona. Então, quanto maior a nossa frequência aqui, mais rápido vai ser. O que acontece? Como a gente falou aqui que tem 6 núcleos, quer dizer, a gente tem 6 vezes esse cara, porque ele consegue fazer 6 operações separadas, tá? Separadas uma da outra. Claro que o que acontece? A gente vai ter aqui um conflito que ele sozinho não consegue separar todas as tarefas que são mandadas para ele. Então, muitas vezes a gente vai depender do software ser otimizado para estar aproveitando todos esses núcleos. Se não, o que ele não conseguir separar de tarefas, ele vai fazer usando um único núcleo. Tá? Então, também isso conta bastante. Como a gente já falou lá na parte da placa-mãe, os processadores normalmente vêm com uma parte que cuida também da parte gráfica, minimamente para você conseguir usar o computador. Então, instalar o seu Windows aí, rodar legal, você consegue sem precisar instalar uma placa de vídeo dedicada para isso, principalmente porque o custo é alto e tal, e hoje em dia o software não precisa de tanto processamento assim para ser rodado. E por fim a gente tem aqui a nossa memória cache. Como que funciona? Mais uma vez, dentro do processador a gente também tem memória. Então vamos pensar assim, ó. O processador tem instruções. O que são instruções? Desde as mais básicas às mais complexas. Então, por exemplo, somar, subtrair e tal, tudo o processador consegue fazer, tá? Mas, se a gente pensar de informação, então a informação está entrando aqui no processador, ela vai ser processada e vai sair para algum lugar. Isso a gente já vai ver. Essa informação ela precisa ser armazenada em algum lugar. Antes, durante e depois do processamento, tá? Quanto mais próximo do processador essa memória tiver, mais rápido ele vai conseguir fazer. Então vamos pensar assim, ó, do mais lento. A informação está lá no HD, depois a informação está na memória RAM e depois a informação está na memória cache, tá? Na cache. E aí essa é a que está mais perto do processador, principalmente porque ela já está aqui dentro. Então,
Também a gente vai ter uma medida aí, que é a memória cache, que pode ser, que dificilmente vai alcançar os gigas, na verdade ele vai ser normalmente hoje em dia em megas, então vamos dizer assim, 16 mega, parece muito pouco, mas é um tanto necessário para o processador conseguir fazer as operações dele aqui nos núcleos dele, entendeu? Então assim que funciona, a gente vem com a informação, coloca aqui nessa memória cache, faz o cálculo, volta para cache e volta para onde a gente precisa chegar. Falando assim parece complexo, mas vamos dar uma olhada aqui nesse diagrama aqui, também bastante grosseiro, bastante simples, tá? Mas como que funciona? Vamos imaginar o seguinte. Primeiro, quando a gente liga nosso computador, geralmente aparece aquela telona preta, né? Algumas informações ali rápidas, e aí o nosso Windows começa a ser carregado, e aí dali a pouco a gente tem o Windows pronto para a gente utilizar. Beleza. Então ligamos o computador. O que aquele botão faz? Manda um sinal de energia para a placa-mãe falando, ó, o cara iniciou aqui as operações, vamos iniciar. A placa-mãe vai, dá um confere em todo o computador, vê se a memória está funcionando, vê se o processador está conectado, se está funcionando. Tem HD instalado? Tem. Beleza. Tem algum sistema operacional instalado nesse HD? Tem. Beleza, então vamos iniciar ele. O sistema operacional inicia e aí ele está pronto para usar. Beleza. A partir do momento que a placa-mãe detectou a CPU, detectou a memória RAM, né, certinho, eles já começam todos a trabalhar aí em sincronia. Principalmente porque, se a gente pensar que estamos utilizando o Windows, que é o nosso sistema operacional, ele já precisa ocupar uma boa parte dessa memória RAM só com atividades do próprio Windows para o Windows rodar, tá? Então, beleza. Mas vamos colocar uma situação hipotética. A gente está com o Word aberto e a gente apertou a tecla A no teclado. Beleza. Isso, muita coisa já aconteceu até lá, mas tudo bem. Aí ele está falando aqui, ó, dados para serem processados. Então, lembra que a gente falou lá dos nossos dispositivos de entrada. No caso, qual que foi a nossa entrada? A letra A. Beleza. Ele falou aqui pro CPU, falou pro processador, olha, o cara apertou a tecla A, tá? Então, nisso, ele joga o código todo aqui da letra A para nossa memória cache e avisa o CPU, ó, tô com essa tecla A aqui apertado. Beleza. Ele pergunta, o que eu devo fazer? Precisa inserir a letra A no nosso texto. Então ele vem aqui, entende essa instrução, faz o processamento aqui e devolve o dado processado. No caso, qual que é o dado processado? Simplesmente colocar lá no monitor, né, a letra A que a gente falou. Então é assim que funciona. De novo, bem grosso modo, aperta uma tecla, dá um clique em algum botão, ou seja, entende qual é a entrada, faz o processamento e devolve o que foi feito. Tá? É assim que funciona o processador. Parece bastante complexo, ainda que na verdade seja, mas na prática é bem simples. Tá? Então, compreendemos aí a nossa parte de processador. Depois a gente já vem para uma parte de armazenamento, que é onde a gente guarda os nossos dados. Então, o mais conhecido deles, hoje, é o HD, que nada mais é do que a sigla para Hard Drive. A tradução ao pé da letra dele é disco rígido, e é assim que a gente chama em português. E por que ele se chama disco rígido? A parte interna de um HD, que a gente dificilmente vai ver pessoalmente, porque a gente não pode abrir o HD, tá? Ele é embalado certinho, justamente porque essa parte aqui é muito sensível e qualquer coisa pode danificar ele. Absolutamente qualquer coisa. Pode ser um grão de poeira, vai danificar ele. Então a gente tem aqui os discos, tá? E esses montes de discos, eles só giram em um sentido. Então vamos imaginar o seguinte, a gente tem um braço com uma agulha aqui na ponta, e essa agulha, não só a agulha quanto o disco, são magnéticos. E a gente já sabe que o computador lê 0 e 1, então se um determinado ponto aqui do HD está magnetizado, é 1, se não tiver magnetizado, é 0. E assim ele consegue ler informações ali, gravar nossos MP3, nossas fotos, enfim, tudo através do código binário. Só que o HD, perceba, ele além de frágil, ele é muito lento.
porque ele só gira o disco de um lado, tá? E aí imagina o seguinte, esse processo de leitura e escrita aqui, que é ou ler os magnéticos ou magnetizar e desmagnetizar as informações aqui no disco, é muito demorado. O disco girando num único sentido, se ele lê uma informação aqui e ele precisa ler o que está logo atrás, ele precisa dar uma volta inteira de disco para ler a informação que está atrás. Tá? Então, ele rende muito pouco. E além de ser frágil, imagine que esse braço aqui, se ele der uma leve encostada no disco, ele pode riscar o disco e inutilizar o HD inteiro. Tá? Então o HD ele evoluiu até certo ponto, e aí a partir de certo ponto ele não conseguiu melhorar mais. E onde criam os maiores gargalos de desempenho nos computadores, é o HD. Então às vezes você tem um bom processador, uma boa memória, tudo, mas o máximo que o HD consegue chegar nem sempre é o máximo de desempenho que o computador consegue entregar. Mas a gente tem aqui no nosso exemplo um HD de 1 TB, que a gente já viu que são 1000 GB, né? 1000 GB. E, enfim, a gente tem HDs de diversos tamanhos aí. O maior que eu já vi para computador pessoal foi de 2 GB, tá? Tem HD de 500 GB, desculpa, foi de 2 TB. Tem HD de 500 GB, 250 GB, enfim. Tem diversos tamanhos aí para o mercado e para o seu bolso também. A evolução do HD é o SSD, tá? E aí, esse cara é a sigla para Solid State Drive. Como que funciona aqui? A muito grosso modo, ele é como se fosse o mesmo funcionamento da memória RAM, só que ele não apaga os dados quando desliga, tá? Isso eu estou falando a muito grosso modo. Mas por que isso para a gente entender? A memória RAM, como a gente falou, ela é de acesso muito rápido. E aí, ao contrário do HD, que é disco rígido, aqui ele usa chips. Tá? Então, o chip é um chip eletrônico que faz o armazenamento das informações. Por conta disso, o acesso e escrita é muito mais rápido. Ele tem, cada um, suas características, mas enfim, ele é a maior evolução de armazenamento. Quando a gente fala de armazenamento, não é igual a memória cache do processador, não é igual a memória RAM. É onde a gente guarda as nossas informações, nossos arquivos, nossas fotos, músicas, MP3, enfim. Tá? E aí, como ele é uma tecnologia relativamente recente, agora em 2019, e ainda um pouco cara, não se tem SSDs tão grandes. Ainda que exista já SD, por exemplo, de 2 TB, ele é muito caro ao ponto de ser inviável para um usuário comum do dia a dia. A variação que a gente tem do SSD é ela nesse formato aqui, que é um chip. Tá? Então o que acontece? Apesar desse cara ainda usar a portinha SATA que a gente viu, esse cara também pode ser SATA, ele pode ser, mas pode ser também NVMe, que é a evolução do SATA. Tá? Então ele consegue fazer leitura e escrita aqui na nossa memória mais rápido ainda. A conexão dele é feita de forma diferente na nossa placa-mãe. Então ele vai parafusado direto na placa-mãe, aqui é um furo de parafuso, então a gente parafusa aqui. E então imagina, uma vez que ele está conectado direto na placa-mãe, o acesso a esse dispositivo de armazenamento é muito rápido. Então cada vez mais agora, depois do SSD, a gente tem melhorias aí na parte de armazenamento. E aí sim tiramos o gargalo aí nesse sentido e conseguimos tirar o maior proveito dos nossos computadores. Por último, e não menos importante, a gente tem as GPUs, que são as placas de vídeo, então Graphic Processing Unit, tá? E aí o que funciona? Como que ela funciona? Ela tira todo o trabalho do processador de processar aí a questão de vídeo, e aí quando a gente fala vídeo, vamos falar coisas em 3D, coisas visuais, né? Processamento de vídeo, enfim, várias coisas que ela faz sozinho o trabalho. E olha só como é curioso. Aqui dentro a gente tem uma unidade de processamento e temos memórias também. Por quê? Porque dependendo da complexidade do que a gente precisa apresentar, a gente precisa armazenar essas informações de vídeo num lugar só.
E aí utilizar a memória do computador e voltar para cá seria muito lento. Então os caras colocaram a memória aqui dentro, específica para vídeo, de forma a otimizar aqui a conversa entre os dois e entregar para você aí, através aqui da nossa saída HDMI, né, ou DisplayPort, enfim, o que você estiver visualizando na sua tela. Então ele desativa o da placa-mãe e do processador e joga tudo aqui. Tá? É importante entender como funciona, mas na prática também é bastante simples. Então essa foi a nossa aula de hardware. Eu espero que você tenha gostado, que você tire bom proveito e que te ajude aí na sua prova, no momento aí de decisão, de uma escolha, de uma alternativa, você tenha certeza e tranquilidade para responder. Muitíssimo obrigado e até a próxima.